gente vai passar para um outro cara. O outro cara. Um outro cara que pilotou muito com um piloto brasileiro também, né? Pois é, ele foi rapaz. um grande rival dos pilotos brasileiros. Eu diria inimigo número 1 dos brasileiros. Número 1 vezes 2, né? Porque esse cara foi muito rival do Nelson Piquet, disputou campeonatos com o Piquet e na sequência foi disputar campeonatos com quem, Caliquinha? Com o nosso grandioso Ayrton Senna. E é um cara que nós amávamos odiá-lo e no final das contas ele ficou amigo nosso também. A gente, os brasileiros, têm uma admiração muito grande para ele. E a gente está falando nada mais, nada menos de quem? Alain Prost, o tetracampeão mundial, um cara que realmente teve uma carreira espetacular. E aonde que o Prost, para mim, foi um cara que deixou uma marca muito grande no esporte. Dentre essa lista, né, com todo respeito ao Alain Prost, mas para mim, o Prost, ele é extremamente talentoso, extremamente competente, obviamente, um tetracampeão. Mas entre essa lista, dentre os pilotos que estão nessa lista, eu acho que ele é o menos talentoso de todos. Porém, foi o cara que talvez tenha alcançado quase que a maior quantidade de títulos e vitórias, mais do que Senna, mais do que outros dessa quando lista. você fala de talento, é aquele cara que parece que nasce com dom ou é aquele cara dedicado? Assim, no futebol a gente fala muito, né? Sei lá, tem o robozão, que é o Cristiano Ronaldo, que é o cara que se dedicou a vida inteira e tal. E tem o Messi, que parece que já nasceu com a bola do pé e vai pra cima. O Prost não é um cara, na minha opinião, mais talentoso. Por exemplo, o Prost, ele é um cara que, por exemplo, na chuva, ele não andava muito bem. Ele não era um cara o melhor na disputa roda a roda, assim como a gente vê o Senna, um cara super habilidoso, o Daniel Ricciardo, o Hamilton, dentre outros. Não era bem a praia do Prost, ou seja, o Prost, ele não era um piloto completo, ou seja, ele não era nota 10 em todos os quesitos que existem para ser um piloto tão vitorioso. Mas o Prost, ele fez uma coisa que eu acho que deixou uma marca muito importante, que é como conduzir a sua carreira. A gente falou aqui há um tempo atrás, né, por exemplo, do Fernando Alonso, que para mim é um dos mais talentosos da história da Fórmula 1, mas a condução da carreira do Alonso não foi a das melhores. O Alonso, com todo o talento que ele tem, e por ser o piloto que mais competiu na história da Fórmula 1... Alonso mais que Schumacher? Em termos de números de corrida? Não, em termos de talento, em termos de... Você tá falando. Calma. Você falou que é um dos mais talentosos? Não, mas não falei que é mais ou menos do que nenhum deles. Eu nem vou entrar nessa seara. Entendi. Eu tô aqui só para te colocar no muro. Tô ficando vermelho de novo. Mas o Prost... O Alonso, por exemplo, ele não teve as melhores escolhas ao longo da sua carreira, né? Por isso que eu acho que ele não ganhou mais títulos do que ele conquistou. O Alonso é bicampeão. O Prost ganhou 4 títulos mundiais. E um dos motivos que ele fez isso, na minha opinião, ele sempre fez mudanças muito boas ao longo da sua carreira. O Prost, onde ele começou a se destacar, foi na equipe Renault, uma equipe Renault que foram os primeiros carros turbo da Fórmula 1 dos anos 80. Ele foi vice-campeão em uma ou duas ocasiões com a Renault. E ele vai lá e muda de equipe. Ele foi para a McLaren. E quando você muda de equipe, né, tem sempre a chance de você mudar para uma equipe. E pior, isso que eu falei sobre o Alonso. O Alonso, depois de que conquistou seu bicampeonato, dali para frente, foi tropeçando, caindo, até chegar agora na Aston Martin, que ainda não é uma equipe vencedora, mas é uma equipe perto do que o Alonso vinha tendo nos últimos anos, na última década, é uma equipe muito melhor. Mas voltando ao Prost, o Prost saiu da Renault, foi para a McLaren, ali ele conquistou os seus primeiros títulos, seus 3 títulos foram pela McLaren, saiu da McLaren, foi para a Ferrari, depois de alguns anos difíceis na parceria entre ele e o Senna, e quando ele foi para a Ferrari, que foi no ano de 1990, foi aquele ano, para quem acompanha a Fórmula 1 um pouco mais de tempo, aquele ano que ele e o Senna chegaram empatados em Suzuka, e o Senna acabou tirando o Prost na curva 1 e conquistou o campeonato. Porém, aquele ano para mim, a McLaren era um carro melhor. Desculpa, a Ferrari que o Prost estava era um carro melhor do que a McLaren. Então, o Prost, mais uma vez, deu um passo para frente em termos de escolha de equipe, como ele conduziu a sua carreira. Saiu da Ferrari, foi parar, ele teve um ano de como é que foi? Quando você não corre o ano? Um ano sabático. E quando ele voltou, depois de um ano sabático, ele foi aonde? Para Williams. E lá ele conquistou o seu último título e também foi seu último ano pela categoria. Ou seja, é um cara que soube conduzir muito, muito bem os caminhos e as equipes por onde ele passou na Fórmula 1. Então isso realmente, não muitos pilotos conseguiram o mesmo, mas acho que é um excelente ensinamento que o Prost
deixou, que não é muito fácil, né? Você, às vezes, escolhe uma equipe e a equipe dá uma ré, como é o caso. O Russell não escolheu, mas pega o caso do Russell. Eu lembrei dele agora, pois que você falou. Mas... Quando o Russell imaginar, não é que ele fez uma escolha errada, mas o que mudou o regulamento, teve todo um processo junto, né? Mas o Prost, eu acho que não foi apenas sorte. Eu acho que para você acertar sempre, você tem que ter ali uma leitura muito boa e ele teve essa capacidade. Ele tinha alguém para ficar falando as coisas. Vai saber, né? É um fofoqueiro da galera. Ele sabia de tudo e aí ele escolhia melhor. Não, tô chutando, tô brincando, viu?